Tema de hoje: eu sei em quem tenho crido. Nunca na história da humanidade a mente humana foi tão atacada como ela tem sido hoje. Nunca. Mesmo nos tempos de Noé, mesmo nos tempos mais antigos, hoje, século 21, com toda a tecnologia, com tudo que se tem à disposição, a mente do ser humano ela é totalmente atacada. Nunca na história da humanidade a existência de Deus foi tão combatida como nos nossos dias. Essa questão de pandemia, ela levou muita gente a descrer de Deus. Nunca na história da humanidade a palavra de Deus escrita foi tão distorcida como nos nossos dias. Nunca. Nunca. Hoje as pessoas, elas discutem a palavra, as pessoas hoje elas querem colocar em xeque o que está escrito, e por conta disso, a gente vê várias pessoas se afastando de Deus, várias pessoas desistindo de Deus, descrendo de Deus, e com isso a gente está vendo que realmente o final dos tempos está chegando. Como eu disse aqui domingo passado, falando com um jovem, ele disse: pastor, tem um estudo que diz que vai demorar entre 50 e 300 anos. Ainda assim, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Com essa pandemia, muita gente infelizmente perdeu a vida sem esperar. E nós temos que estar realmente firmes com o Senhor. Por isso este tema hoje para a gente meditar, para a gente refletir. Eu sei em quem tenho crido. Pegando até um gancho na palavra que foi ministrada aqui pelo nosso irmão Daniel, na quinta-feira passada. Você tem fé? Você acredita mesmo que Deus exista? Você acredita que Deus existe? Porque aquele homem que foi falar com Jesus, e ele citou o texto, ele é um dos textos mais verdadeiros, fiéis, que existem na Bíblia, porque ele chegou em Jesus e ele falou assim: Jesus, eu creio, mas ajuda a minha fé. Tipo assim, eu creio, mas não creio muito. Me ajuda. Ele foi sincero. E Jesus foi lá com todo o amor, com todo o carinho, e curou o filho daquele homem e realizou um grande milagre, mesmo ele não tendo muita fé. Mas o pouquinho de fé que ele tinha dentro do seu coração, Jesus suscitou dali um grande milagre que levou as pessoas a crerem em Deus. O autor dessa frase do tema de hoje foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele declarou, e nós vamos ler daqui a pouco esse texto, foi uma das maiores declarações do apóstolo Paulo falando de sua vida. Ele disse: eu sei em quem tenho crido, eu sei, eu conheço, eu sei quem é ele. E Paulo, quando ele escreveu isso, a história nos mostra que ele estava preso em Roma já pela segunda vez. Pela segunda vez ele estava preso em Roma. E agora, ele não tinha mais algumas regalias que foi dado para ele, porque ele foi condenado injustamente. E na sua primeira prisão e no começo da segunda prisão, ele tinha algumas regalias, porque ele não era um preso perigoso, não havia essa questão dele talvez querer fugir. Ele estava ali para servir a Deus. E ele foi jogado, antes de ser condenado, foi jogado numa masmorra. Ele foi lançado num lugar muito úmido. E aquilo começou também a debilitar a vida dele.
Aquele homem era um homem cheio de cicatrizes, cicatrizes que vieram porque ele pregava o evangelho, só por isso. Ele foi condenado, havia uma imputação muito severa de um crime, um pseudo-crime que foi atribuído a ele e aos cristãos. Eles foram condenados naquela época, mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, porque o imperador da época, o chamado Nero, ele que inventou, segundo a história, ele que inventou uma história, ele resolveu colocar fogo em alguns lugares de Roma. A cidade que era a mais rica, mais poderosa, e naquela época era a cidade mais populosa do mundo, ela ficou ardendo em chamas durante 7 dias e 7 noites. E 70% daquela cidade foi queimada. E esse crime horrendo, o imperador, para reverter uma situação, uma cobrança que tinha em relação a Paulo e aos cristãos, que estavam ali falando de Cristo, pregando liberdade, pregando para eles uma nova religião, foi atribuído a eles esse crime. Então, para vocês terem uma ideia, o imperador, ele deu a ordem para que os cristãos fossem presos, fossem colocados nos postes, em alguns postes da cidade, ou da zona mais pobre das cidades, amarrados, e eles eram queimados vivos. O corpo deles ficava ardendo para iluminar a noite. Todas as pessoas que passavam e viam aqueles corpos queimando, eles já falavam: esses que foram os caras que tacaram fogo em Roma. E Paulo, por conta dessa sua condenação, como cabeça, como o cara que pregava o evangelho e conquistou o coração de muitas pessoas, como líder, ele foi preso, foi jogado numa masmorra e foi condenado. Algum tempo depois disso tudo acontecer, Paulo, havia uma sentença sobre ele, e essa sentença foi cumprida. Cortaram a cabeça dele. E antes disso tudo acontecer, ele escreve uma carta para o seu pupilo, para o seu amigo, para aquele que ele havia investido tempo para se tornar também um pregador, Timóteo. E eu gostaria de ler com você que trouxe a sua Bíblia, livro de 2 a Timóteo, no capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, você que está em casa, provavelmente deva aparecer para você o texto aí, mas claro, como eu sempre digo, é legal você ler a Bíblia junto aí. Até para não esquecer onde fica Timóteo, Hebreus. Eu fui pregar numa igreja semana retrasada, chegou lá, todos os textos eram colocados na TV. Eu falei: gente, desliga a TV um pouquinho, esse eu quero ler com vocês, pega a Bíblia aí. Aí eles começaram a procurar onde eu estava lendo, e ficou aquele de página. O pessoal parece que não sabe mais onde está escrito as coisas na Bíblia, Enfim, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele dá um incentivo à fidelidade de Timóteo, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Versículo 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice,
e estou convencido de que também habita com você ou em você. Versículo 6, por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7, por que ele falou isso? Ele explica, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pausa, por que ele escreveu isso? Segundo alguns historiadores, porque Timóteo, quando ele estava já condenado, ficou com medo de ir visitá-lo na prisão, medo de ser também preso e tal. Versículo 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Versículo 11, deste Evangelho que traz vida, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12, por essa causa, por esse Evangelho, também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele está falando da sua própria vida. Versículo 13, retenha, Timóteo, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Versículo 14, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Versículo 15, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Olha um nome bonito aí, Josi, para você colocar no filho. Brincadeira. Porque muitas vezes ele reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, 17. Quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. 18 e último, conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem, Timóteo, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Só até aí. Com essa frase, eu sei em quem tenho crido, Paulo, ele deixou bem claro o relacionamento, o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Ele afirmou que conhecia Deus. Ele afirmou que tinha um relacionamento. E se você ler outros textos, como nós já lemos aqui, você vai ver que Paulo, em determinado momento de sua vida, ele foi levado aos céus. E nessa ida, ele ficou maravilhado. Tanto que ele mesmo escreve que quando chegou esse momento, ele fala assim, gente, eu estou aqui com vocês nesse corpo, mas na verdade eu queria estar lá. Porque lá é muito melhor. Mas como Deus tem um propósito na minha vida e tal, eu continuo aqui com os irmãos pregando o Evangelho. Ponto. Ele conheceu a Deus talvez como nenhum dos outros cristãos da época, exceto os apóstolos que estiveram com Jesus, que o viram, que o abraçaram, que o beijaram, que desfrutaram da sua presença, da sua existência ali como homem. Paulo, o contato que ele teve com Jesus foi aquele na estrada, em que ele fica cego, ele já era cego e aí ele fica mais cego.
mas depois de 3 dias ele recupera a visão e ele entende o propósito do evangelho na vida das pessoas. E aí ele entendeu tanto que ele fala assim: agora eu não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse evangelho eu defendo, eu não me envergonho de falar dele, porque esse evangelho é vida, é paz, é luz na vida do ser humano. Então eu não me envergonho, eu amo esse evangelho, eu dou a vida se for preciso. E ele deu a vida. Em resumo, Paulo tinha uma experiência real com Deus. O relacionamento do apóstolo Paulo com Deus era muito grande. E sabe qual foi a recompensa desse relacionamento com Deus aqui? Ele foi decapitado, perseguido, preso e decapitado. Quando a gente vem para o século 21 agora, a gente vê hoje muitos cristãos desistindo, desanimando de servir a Deus, de se identificar como cristão. Hoje em dia, inclusive, politicamente correto, que dizem por aí, tem coisas que você não pode falar. Pastor Jorge Linhares, da igreja batista de Belo Horizonte, ele recebeu uma intimação, porque ele leu a Bíblia e falou o que a Bíblia diz, num culto público. Ele recebeu uma intimação do Ministério Público lá do Belo Horizonte para amanhã ir, 3 da tarde, se explicar por que ele falou contra homossexualismo, lesbianismo. Ele não falou nada, ele só citou a Bíblia. Veja a que ponto nós estamos chegando hoje. E esse ponto que nós estamos chegando hoje tem levado as pessoas a desacreditar de Deus, desistir de servir Deus, de amar Deus. Canções como nós cantamos aqui, algumas canções, essa, ainda que a videira, ainda que isso aconteça, todavia eu me alegrarei. Não são todos que podem cantar uma canção assim. Porque tem muita gente que canta, mas é da boca para fora. Quando vem a situação, quando aperta a situação, ele desanima, ele desiste. Hoje os cristãos estão resumidos a crer em Deus, a confiar em Deus, mas assim, de um negócio muito, muito superficial, não tem profundidade. E quando a gente fala de Deus, quando li isso aqui, eu confesso que eu fiquei... Primeiro eu derramei umas lágrimas, né? Ultimamente eu estou meio chorão. Mas depois eu respirei fundo. Eu falei assim: esse é o Deus em quem eu tenho crido. Esse é o Deus. Algumas coisas para você entender quem é Deus. Nesse momento, a extremidade do universo está aproximadamente a 90 bilhões de trilhões de milhas de distância. Aí por que o cara escreveu isso? Porque aproximadamente é uma palavra que se usa quando a estimativa pode ser além de 1 milhão de milhas. O universo visível está a milhões e milhões e milhões de milhas além. E todas as galáxias do universo estão se distanciando uma das outras galáxias do universo ao mesmo tempo. Ou seja, o universo ainda está se expandindo. E como eu tenho falado aqui algumas vezes, a física quântica descobriu que não tem um universo, um único verso. Existem outros versos. Por isso que existe essa expansão. Isso é chamado pelos cientistas de dispersão galáctica. E isso tem uma explicação lógica que eles têm buscado provar a cada dia. Pra você ter uma ideia, o sistema solar que nós vivemos, que ocupa menos de 1 trilionésimo do espaço conhecido, ou seja, o Sol ante o universo ou os versos, ele é como uma coisinha insignificante. Ele está se movendo, o Sol, a 890 mil quilômetros por hora nesse universo. Ele faz parte da galáxia chamada Via Láctea, que é a que nós conhecemos. E leva entre 200 e 250 milhões de anos para percorrer a órbita de sua galáxia uma vez. A Via Láctea ela é constituída ou contém um bom número de galáxias menores.
Por exemplo, tem a Anã de Fornax, tem a Canis Major, que é o cão maior, tem a Ursa Menor, que é a ursa menor, tem a Anã do dragão, tem o Leão 1, não a menos importante, Leão 2, Anã do escultor e a Anã do sextante, são galáxias pequenas que existem nesse universo que nós moramos. Isso é parte de um grupo de 54 galáxias criativamente chamadas de grupo local, que é membro de um grupo maior conhecido como aglomerado de Virgem, e que estão se movimentando a uma velocidade de 1.072 quilômetros por hora. Pô, quando você começa a ler, você fala assim, meu Jesus amado, tem misericórdia, né? E eu vou longe, ele diz assim, e também há todas as outras coisas, segundo os cientistas, que nós não sabemos. Surpreendentemente, 96% do universo é composto de buracos negros, matéria escura e energia escura. 96%. Esses fenômenos difíceis de se ver e mais difíceis ainda de entender são o principal motor da vida neste universo, deixando-nos apenas com 4% que é possível se conhecer do universo que nós vivemos, só para vocês terem uma ideia. Agora vamos, segundo o escritor, dos 96% desconhecidos do universo, ou seja, os cientistas, por mais que estudam, por mais que colocam aí esses telescópios e tal, eles conseguiram descobrir 4% do universo que existe. Nesses outros 96%, lá na borda externa de uma galáxia mediana, que é a nossa, a gente encontra um planeta chamado Terra, que é o nosso lar. A Terra pesa cerca de 6 trilhões de toneladas. Movimenta-se em torno do Sol uma velocidade aproximadamente de 106 mil quilômetros por hora ao mesmo tempo. Executa um movimento em torno do seu eixo a uma velocidade de cerca de 1.610 quilômetros por hora. E isso nos conduz a pensar em nós, em você, que está no meio disso tudo. E você? Bom, eu e você somos fascinantes, por isso que eu me amo. Você perde, alguns claro que perdem mais, mas a maioria perde de 50 a 150 fios de cabelo por dia. Elimina 10 bilhões de células de pele num só dia. A cada 28 dias você ganha uma pele completamente nova. E a cada 9 anos todo o seu corpo é renovado. Essa pele morta que a gente elimina é aquele pó que você encontra na tua casa que fala assim, meu Deus, mas eu limpei, está suja. Sai de você mesmo, inclusive. Está aí a explicação para a mulher que limpa, mas eu acabei de limpar. Está explicado aí. E é interessante que, segundo os cientistas, ainda assim o seu corpo, apesar de todo esse eliminar, morrer, mudar, renovar, incessantes, continua sendo você, fio por fio, célula por célula, átomo por átomo. Seu corpo é composto de 75 trilhões de células, cada uma delas contendo centenas de milhares de moléculas com quase 2 metros de DNA, e cada célula contendo mais de 3 bilhões de códigos. Estas células são uma mistura poderosa de matéria e memória, ossos, cabelos, sangue, dentes e ao mesmo tempo personalidade, essência, predisposições e hábitos. Esse ordenamento hierárquico que se refere às partes do nosso corpo, o seu corpo é feito de muitas partes, 206 ossos, proteínas que colidem entre si 1 bilhão de vezes por segundo, enzimas que executam 1000 tarefas por segundo, um cérebro com 100 bilhões de neurônios interligados. Aqui há controvérsia, porque dizem que tem as pessoas que só têm 2, né? O Tico e o Teco, enfim. E eles estão interligados, cada um tendo 10 mil conexões e sinapses, e mesmo assim, você é muito mais do que a soma de tudo isso. Por quê? Porque eu e você somos amados por Deus.
Deus ama tanto a gente, irmãos. Esse Deus, que se você começar a estudar, você vai ver o que Ele criou. Porque por mais que provem, e hoje, para vocês terem uma ideia hoje, pesquise sobre isso, caso você tenha dúvida. Hoje, os cientistas chegaram à conclusão, eles estão chegando, na verdade, boa parte deles à conclusão, de que tudo que foi criado, que existe, alguém criou. É impossível só numa explosão acontecer tudo que aconteceu. Aí eu pergunto para você, pegando um gancho aqui no que se fala hoje, que nós vimos semana passada, essa pseudo-liberdade, de fazer o que quiser, de hoje querer mudar a identidade das pessoas e tal. Você acha mesmo que Deus, com toda a sua sabedoria, essência, criatividade, poder, Ele ia errar na hora que Ele cria um homem e uma mulher? Você acha mesmo que Deus ia errar? Duvido, duvido. E mesmo assim, tem gente que hoje desacredita desse Deus. Sabe por quê? Porque não conhece Ele. Porque se conhecesse Deus, meu irmão, quem conhece Deus, ele declara o que Paulo declarou. Pô, eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso. Eu sei que Ele anda comigo, eu sei que Ele cuida de mim. Olha para o universo. O dia que você tiver dúvida se Deus existe, sai da sua casa, se é que você pode. Aqui em São Paulo às vezes é difícil, mas aproveita esses dias de frio e olha para o alto, vê as estrelas brilhando, vê a lua quando ela está cheia. Cuidado para não virar lobisomem, né? Mas olha para a lua cheia e tal, né? Quando você vê aquela coisa maravilhosa, aquilo ali não foi assim, ó, puf, existiu, não. Alguém deu um start. O poder da palavra de Deus. E a Bíblia fala que Ele, Jesus, era o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Paulo falou sobre isso, acompanha aqui no telão Filipenses 2:5. Paulo disse assim: irmão, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, esses leves e momentâneos sofrimentos que nós passamos. Quem é cristão aqui? Opa, todo mundo, legal. Você já foi lançado na prisão alguma vez? Graças a Deus não, né? Alguém já pegou você, levou no lugar e encheu as suas costas de chicotada? Você é cristão? Sou. Pá, pá, pá. Fez isso alguma vez? Graças a Deus não, né? Você já foi como cristão jogado ali na rua, alguém jogou pedra em você, deu umas bicas e falou, você não presta. Fez isso alguma vez? Aqui no Brasil? Não. Não. Quando Paulo, que passou por tudo isso, e escreve, ele diz assim, esses leves e momentâneos sofrimentos, eles não vão me impedir de continuar servindo a Deus. Não vão. Não vão, não vão. Aí a gente vem para o século XXI, eu estou enfermo, estou com uma dor, eu estou com um problema financeiro, eu estou com uma dificuldade, eu estou com medo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? É uma luta. Irmão, o que a gente está passando hoje é uma luta, mas é totalmente diferente dos irmãos do passado. Que hoje mesmo na luta, você pode se dobrar lá na tua casa, você pode vir na igreja, dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor e Ele ouve a tua oração. Tem lugar no mundo que as pessoas não podem nem carregar Bíblia. Na África teve igrejas que foram queimadas com as pessoas dentro cultuando a Deus.
A gente vive uma mamata aqui no Brasil quando se diz cristão, e mesmo assim as pessoas falam, mas Deus, né? Deus, né? Porque eu me decepcionei. Irmão, você pode ter sido decepcionado com o irmão, com a irmã, até com o pastor. Mas Deus nunca decepciona ninguém, porque Ele é Deus. É aquele papo dos antigos, quando você vem com milho, Deus já está com o bolo pronto. Porque Deus é capaz de fazer coisas tremendas, maravilhosas. Quando eu olho para a criação de Deus, para as estrelas, para o mundo, quando eu começo a estudar, eu fico assim, com o coração cheio. Sinceramente, eu fico. Eu leio livros, quando eu leio relatos desses, eu fico com o coração cheio, eu encho o pulmão de ar. Esse é o Deus em quem tenho crido. Esse é o Deus. Pastor, mas por que Deus permite isso então? Porque Ele quer me treinar, Ele quer treinar você, para você ser mais forte, no meio de um povo que não tem norte para ir, que não confia em ninguém. Você pode ser a luz, o sal, lá mostrando que tem um Deus vivo na tua vida. Depende da gente. Em Romanos capítulo 8, acompanha aqui no telão, o apóstolo Paulo, versículo 38, ele escreveu assim: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, presta atenção, hein? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Só tem um que é capaz de separar você de Deus, você mesmo. E o diabo, como ele é esperto, ele cria situações. Ele cria situações. Ele mostra situações. Escuta, esse negócio de sexo depois do casamento é bobagem. Aproveita a tua vida. Como dizem por aí hoje, tira as teias de aranha. Aproveita. Aproveita, porque depois, esse negócio de não beber, bebida é bom, tem uns energéticos aí que você toma, você fica doidão, toma bastante que depois você vai parar lá no centro da cidade, com aquele monte que está lá, cheira uma droguinha aí, dá um traguinho aí, você viu que esses caras que eles parecem que, só... O cara começou a falar assim e cheirou. Ou fumou. Não, mas isso é bom. É bom, opa, isso é bom. Isso vai te levar para longe de Deus. Aproveita a tua vida, meu. Aproveita. Irmão, toma cuidado. O diabo é bom em fazer aquilo que ele faz. Para enganar você, para você chegar e se afastar. Olhar para o irmão e falar assim, aquele irmão ali, por isso que eu não vou mais, sabe? Porque igreja é tudo igual, está cheio de gente chata. Lógico que está cheio de gente chata, a igreja é lugar de gente imperfeita, lugar de gente perfeita é no céu, só lá que nós vamos ser perfeitos. Todo mundo tem defeito aqui. Ou será que não tem ninguém aqui, ou alguém que não tenha defeito aqui? Acho que todos têm defeito. Aliás, a Bíblia diz que todos pecaram. Mas ainda assim, com defeito, com pecado, a gente se aproxima diante de Deus. Esse Deus poderoso, irmãos, viaja agora comigo nessa vibe. Imagina um homem forte. Eu falando homem porque é a ideia que a gente tem de Deus, já que nós somos parecidos com Ele. Alto, loiro, bonito, forte, assim que deu. Sentado num trono de glória, Diego. Cheio de anjos, arcanjos, serafins, querubins, rodeando o seu trono e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse universo
enorme Deus sentado lá no seu lugar de glória, olhando o multiverso, olhando as estrelas. A Bíblia diz que ele chama a estrela tal e ela responde, porque ela fala com Deus. Deus dá ordem aos seus anjos. Aí Deus olha para esse universo enorme, como aqui essa igreja, aí ele vê lá um pontinho nesse universo, esse pontinho é a Terra, e está cheio de gente, 7 bilhões e meio de pessoas, que em meio a estas 7 bilhões e meio de pessoas, quando elas dizem assim: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Deus, opa, alguém está clamando, peraí, vamos ver. E aí entra o que aquele homem falou, né? Senhor, Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer coisas tremendas, eu creio. Mas me ajuda, porque é difícil acreditar. E às vezes é difícil acreditar numa solução. Meu Deus, de onde virá a solução? Meu Deus, vai acabar a pandemia? Meu Deus, e a crise? Ai, meu Deus, me dá uma solução. Deus é capaz de fazer coisas tremendas. Mas às vezes nós sucumbimos e o diabo vai nos enganando e vai nos afastando. Sabe, irmãos, para encerrar aqui, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jó, grande Jó, homem de fé, eu confesso que eu não tenho ainda talvez a fé que Jó tinha. Aliás, hoje cedo quando eu acordei eu lembrei do meu pai. E eu pensei assim, poxa, um dia ainda vou encontrá-lo. E tomara que até o dia que eu encontrá-lo eu possa chegar e falar assim, pô pai, eu tive a mesma fé que você teve. Porque meu pai era um cara de fé. O cara era fera. Para a glória de Deus, claro, eu falo isso. Jó, homem de fé. O cara perdeu tudo. Tudo. Irmãos, o cara perdeu tudo. 10 filhos morreram. Perdeu toda a sua riqueza. Perdeu a maioria dos seus amigos. 3 que foram lá consolar, em vez de consolar, foram acusá-lo. A própria mulher falou, Jó, amaldiçoa Deus e morre, cara. Já era para você, não tem jeito. Mas Jó 19:25 ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que esse Deus é poderoso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu irmão, nós estamos em agosto agora, 1º de agosto de 2021. Quando Jesus vai voltar? Não sei. Até quando eu e você vamos viver? Não sei, Deus é que sabe. Mas uma coisa eu sei em quem tenho crido. E Ele ainda vai fazer coisas tremendas na minha, na tua vida, nessa igreja. Em você e através de você. A única coisa que eu tenho para te dizer depois de tudo isso, lembre-se, se estiver meio deprê, meio baixo, ou no pecado bater na tua porta, e aí, vamos curtir? Dá uma olhadinha de noite. Ah, mas aqui está difícil. Olha o sol então, pelo menos tenta olhar para o sol. Não fica muito não, senão queima teus olhos. Mas dá uma olhadinha assim e vê o negócio brilhando, brilhando. E ele é centenas de vezes maior do que a Terra. E é interessante que os cientistas descobriram, irmãos, que o Sol, onde ele está no lugar, o lugar correto. Porque se ele tivesse 1 centímetro para frente, ele queimaria tudo que existe na Terra. Se ele tivesse 1 centímetro para trás, a Terra seria mais fria. Ou seja, quando Deus criou tudo isso, Ele pensou nos mínimos detalhes. O sol está no lugar certo. E se você está aqui hoje, se você for chamado por Deus,
você está no lugar certo, você está na presença de Deus. Então não desanima não, meu irmão. Não desanima não, minha irmã. Tempos difíceis, sim, mas maior é aquele que está em nós. Eu não sei se você pode declarar, mas declare isso. Eu sei em quem tenho crido. E quando você sair daqui, o diabo ainda vai chegar perto de você e falar assim: ah é? Ah é? Quero ver então. Quero ver. Vai tentar lançar dificuldades, problemas. Vai tentar deixar você desanimado, para baixo, caído. Vai tentar levar você a pensar coisas ruins. Tá vendo? Cadê aquele que você diz que crê? Você pode bater no peito e falar assim: ei, você pode fazer o que você quiser, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele está comigo todo o tempo. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se manifestar nesta terra. Por mais que desacreditem, por mais que falem mal, por mais que façam brincadeiras com igrejas hoje, com pastores, com temas bíblicos, por mais que falem, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Um dia isso vai acontecer. Esses que um dia tiraram barato dos crentes, dos cultos, daquelas pessoas mais simples que glorificam, que pulam, zoaram, curtiram. Esses um dia serão julgados. E quando eles forem julgados, vão ter que dobrar os seus joelhos e olhar assim e falar assim: Ele é o Senhor. Mas nesse dia não vai ter mais jeito, porque já foram julgados e estão condenados. Por isso que é bom estar firme hoje. Por isso que é bom adorar a Deus hoje. Por isso que é bom ter um relacionamento com Deus hoje. Está difícil? Está com um problema? Calma, calma. Jesus está no teu barco e no meu. Basta uma palavra dele só e as ondas param, a tempestade para. Uma palavra. E Ele está contigo, Ele está comigo todo dia. Não desanime, não desista. Eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, hoje e sempre, ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Aleluia.